Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show. Programa Spot Show que hoje chega à sua edição de número 304 e hoje, como na semana passada nós recebemos aqui o pessoal do Sem Block, falamos e passamos a limpo o voleibol, a temporada do voleibol. E hoje a gente vai passar limpo o Troféu Brasil de Natação, o Troféu Maria Lenk de Natação, que foi a seletiva para a formação da equipe de natação olímpica. Então, hoje nós vamos estar recebendo para a gente poder estar conversando e a gente poder estar falando um pouquinho outro viés totalmente diferente. A gente vai estar falando com o Alexandre Gianni, sim, o nosso grande parceiro aqui, mais uma vez conosco aí, para o sucesso da família Cucadeta, que curte bastante ele. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, meu querido. Fala Marcelinho, fala moçada, tudo bem? Beleza? Muito bom, grande Mircão, Clarice, que já estão aí. Galera, a gente chegou aqui 5 minutinhos atrasado, que hoje a gente ia inaugurar um outro espaço aqui para receber o nosso amigo, mas vai ficar para a semana que vem. Semana que vem a gente inaugura outro espaço lá, que ainda a internet ela não está tão veloz que nem alguns nossos atletas, né? Nossos atletas estão velozes, alguns estão velozes, mas aqui a internet, aonde a gente estava, não. Mas semana que vem a gente vai estar lá estreando um novo espaço aqui, se adaptando a essa pandemia toda. Índio, prazer muito grande. Quem quiser mandar pergunta para o Indiane, fica à vontade, é só mandar as perguntinhas aqui. Pega aqui o aviãozinho, dispara o aviãozinho para a gente poder aí chamar mais pessoas para estar participando aí desse nosso bate-papo. Índio, muito obrigado por você aceitar o convite, estar aí conosco mais uma vez aí para falar sobre natação. Eu que agradeço, né? E já tô virando meio arroz de festa aí. Que demore mais agora para a próxima, né? Mas é legal, puta, brincadeiras à parte, é bem legal estar aqui batendo esse papo, né? Acho que a gente tem algumas histórias aí espalhadas, né, pela vida através da natação que são bem legais, né? A gente tem umas boas passagens aí que dava para ficar um bom tempo conversando, né? Então Não, acho que isso é bem legal. Falar de natação com você, para mim, é bem especial pelas esbarradas que a gente já deu por aí. quanta esbarrada e longe de ficar arroz de festa aqui, cara. Aqui é espaço para Não, a gente a falar. gente tem umas boas aventuras, né? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida Ah, nenhuma. legal. Ainda mais que, para quem não sabe, eu e Indiane, a gente mora relativamente perto, né? A nossa origem é muito próxima, né? É, tipo 500 metros, mas a gente foi mais construindo essa amizade tudo, acho que a 6.000 quilômetros de distância. Mas são as trombadas da vida aí que a gente vai tendo aí. Grande Luiz Taioli! Ah, se Deus quiser, com o Renato, a nossa próxima pizza, se Deus quiser, vai ter sim, vai ter sim. Quem sabe em breve, né? Mas vamos com os pés no chão aí, mas em breve, quem sabe. Indy, cara, primeiro assim, te dar os parabéns, que eu acho que você foi muito feliz. Você escreveu 2 textos aí nas últimas 2 semanas, acho que muito feliz. Um antes da seletiva e um após a seletiva. Então, os parabéns para você, parabéns para toda a família Mormai de natação aí, que leva o blog aí no ar. Cara, então a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso, em cima desses 2 textos. Quem não leu, faz esse esforço, leia lá o blog da Mormai, os 2 últimos textos feitos pelo professor Alexandre Diante, que vale muito a pena e vale a reflexão. Indy, de uma forma geral, pois nós vamos ao longo do programa Aham. abordar de uma maneira mais específica. Como é que você avalia aí a seletiva de natação, meu querido? Ah, expôs as nossas fraquezas, né, Marcelinho? Expôs as nossas vulnerabilidades, né? Eu acho que isso foi a maior lição, né? É, quando a gente fala em legado, a gente sempre relaciona coisas positivas, né? Então, para quem já acha que é um período nebuloso, que é um período, putz, conturbado, não, eu acho que é um período de muito aprendizado, né?
uma vez que expôs todas as nossas fragilidades aí, todos os nossos pontos a serem, né, preenchidos, eu vejo isso com muito bons olhos. Eu gostei demais dessa seletiva, nesse sentido. Maravilha. A gente vai bater um papo aqui, gente, sem ufanismo, sem uma questão negativa, né? A gente sempre... Não, Por isso que a gente traz... acho que Por isso que a gente assim, traz Marcelinho, muitas... quem conhece aí, sabe assim, o que a gente tem para falar aqui, e é uma coisa muito legal, porque assim, eu venho aqui e eu falo mesmo, entendeu? Eu falo mesmo. Né? Eu acho que eu me sinto tão à vontade, me sinto tão tranquilo, e a gente realmente está batendo papo, e a gente sempre quer trazer coisas legais, então assim, puta, tudo que a gente falar aqui é para melhorar. Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu falo, convide os amigos, pessoal, ou se você não conseguir, só está dando uma passada, depois veja com calma no IGTV do Cuca Beta, porque nós vamos tratar aqui de assuntos, como o Indiane já começou a falar, né? Da visão dele macro do evento. Então, eu acho que isso é muito importante, da gente tratar as coisas, né, de uma forma sem ufanismo, sem um distorcimento, né? A gente está tratando a realidade de uma forma, mas uma forma positiva, de uma forma que a gente ama a natação, ama o esporte, e a gente quer ver cada vez mais evoluindo, que nem foi semana passada aqui recebendo o Douglas, o Almazi, do pessoal do Sem Block, jornalista, falando sobre vôlei, expondo as necessidades de uma forma sempre positiva, né? Sempre agregadora. Então vai ser essa é a pegada, essa vai ser a nossa visão. Grande professor Mano, forte abraço, grande Mano aí conosco aqui também, né? Muito saudades. Pode falar, Indy. Não, então, eu tenho uma relação meio antiga com seletivas, né? A primeira seletiva que eu assisti foi a seletiva de 96, né? Depois assisti a seletiva de 2000, depois assisti a seletiva de 2004, 2008. Aí assisti 2 vezes fora, 2012 e 2016. E agora, 2021, foi uma coisa muito legal, porque foi a primeira vez nessas sequências todas que eu não estive, assim, sei lá, ali, né? E assisti pelo computador, como a gente tem feito muito da nossa vida nesse último ano e meio. E aí, cara, eu falei, puta, acho que vai ser legal escrever sobre isso. Né? Eu comecei, o texto que eu escrevi antes foi exatamente pensando nas outras várias que eu já fui, né? E assim, a última vez que eu tive lá no Maria Lenk, que foi 2008, né? Na seletiva de 2008. E, cara, foi muito legal porque assim, eu vi a Dainara. Isso. Não, não, eu só tô dando aquela controladinha, entendeu? Aquela respirada. Então eu vi a Dainara sair da prova de 100 borboleta com índice, né? Eu vi ela saindo ali com índice. Pô, e aí eu falo assim, foi uma emoção muito legal, sabe? Muito legal. Foi uma energia bacana. E não sei se ela se lembra ou se quem estava lá se lembra, mas assim, tava frio, tava ventando pra caramba, aquela garoinha fina, entendeu? Pô, e ela fez o índice, foi uma coisa assim maravilhosa, à noitão mesmo. Pô, foi uma coisa bem, bem legal, foi uma coisa bem bacana. Então foi a minha última memória de seletiva aqui no Brasil. E aí, quando eu tive essa oportunidade agora, eu falei assim, pô, vou assistir e vou escrever sobre isso, né? E aí basicamente foi isso, né? Foi trazer essa emoção aí, esse convite, né? Pra gente
bater um papo, discutir, sei lá, fazer o nosso melhor, um pouco ainda melhor. Cara, já entrando no texto que você escreveu, eu gostei muito que você fez um raio-x da natação feminina, né? E talvez isso acho que talvez tenha te inspirado mais ainda, talvez tenha te chamado mais atenção, né? Eu não sei, mas agora nós vamos estar conversando aqui. Então eu queria que você comentasse, né, um pouquinho mais aí sobre a natação feminina, que você deu esse grande destaque. Você ficou surpreso? Você ficou feliz? O que te motivou a escrever, né, a fazer esse raio-x da natação feminina, que está excelente o texto que você escreveu? Por exemplo, né, Marcelinho, eu acho que assim, se a gente comparar 2016 com agora 2021, a gente, por enquanto, né, a gente tem duas meninas com índice aí, né, que são as meninas do 1500. E, poxa, foi uma prova, a gente vai falar disso um pouquinho também. Os revezamentos estão na iminência, né, estão esperando a repescagem e tal, mas comparado com 2008, eu vi várias meninas chegando perto, né? Eu vi várias meninas nadando e fazendo coisas, né? Assim, eu escutei, as pessoas comentaram, né? Infelizmente eu não estava ali, mas as coisas chegam, né? A gente assiste, a gente vê e a gente tem um outro olhar. Então, tudo isso me motivou a entender que, assim, cara, como várias meninas chegaram, né? Esse é o primeiro ponto. 1 centésimo, 35 centésimos, 7 centésimos, né? Jennifer, quando eu vi você nadar de manhã, chegar, não estou nem falando de tempo, chegar do jeito que você chegou, bater na placa e dar aquela conversadinha, eu já estava fechado contigo. Falei assim, puta, vamos lá, vamos fazer esse índice. Não aconteceu. Né? E várias outras, cara, eu comprei a ideia. Quando eu vi elas chegando, eu falei assim, mais uma, mais uma. E fui riscando, mais uma para o índice, mais uma para o... E de repente isso não foi acontecendo. Né? Mais uma coisa que eu achei muito legal foi a maneira com que elas se comportaram. E o lance de eu ter dado o enfoque para a natação feminina, para as meninas especificamente, né, nos textos, é tipo, sabe aqueles cartões né, infelizmente, de jogador de futebol que tem descrição, que tem... Pô, cara, foi exatamente. Às vezes as pessoas que gostam de natação, se você der uma história, se você colocar, né, explicar alguma coisa, tal, fizer um mini card da nadadora ou do nadador, no meu caso eu resolvi fazer isso, essa brincadeira, né, com as meninas, pô, cara, eu acho que é muito legal, valoriza, sabe, porque é como desculpa, acabei vivendo por duas vezes, né, quando eu fui assistir a seletiva, o tempo inteiro a gente se compara, né? Eu fui assistir a seletiva dos Estados Unidos em 2012 e 2016, né? E ali eu vi uma cultura, entendeu? Eu vi uma cultura, eu vi as pessoas indo torcer, não era torcer para o meu filho, não era torcer para o meu sobrinho, para o meu irmão, para minha irmã, né, para minha sobrinha, para minha... Não era isso, era assim, era torcer para formar a seleção dos Estados Unidos, entendeu? Ninguém nem sabia que clube que era, da onde que era, mas era formar a seleção. Então eu vejo que isso, essa cultura, a gente tem total condição de colocar aqui. Né? E talvez esse é o ponto que eu quero chegar, né? Né, quero bater hoje. É assim, cadê a nossa cultura? Né? Perfeito. Porque assim, eu particularmente, né,
e a gente pode conversar muito, muito tranquilamente sobre isso, mas assim, a natação brasileira ela não tem uma cultura, ela não tem uma base. Uma base que eu digo aí, eu falo o seguinte, é assim, é uma coisa que eu escutei muito lá nos Estados Unidos, né? Por exemplo, pô, você vai para a costa oeste, você pega Mission Viejo, década de 70, década de 80. Mission Viejo é tipo a Nike, o símbolo da Nike. Quando você vê, você fala assim, caramba, olha aquilo, ali é natação de fundo, os caras treinam pra caramba. Então, identidade. Eu não estou discutindo certo ou errado, puta, para que tanto vou... Não é nada disso, mas assim, identidade. Né? E os caras têm essa identidade. Os caras sabem como é que tem que fazer o negócio, eles sabem qual é a característica que eles têm que trabalhar e que eles têm que fazer ali. Por quê? Porque está fundamentado. Fala assim, pô, a gente tem que trabalhar cada um do seu jeito, mas o age group deles, eles têm a sistemática. Você pode falar assim, pô, mas aquele dá paulada, mas aquele é isso, aquele é aquilo. A cultura deles é essa. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem aqui. A gente não tem cultura. Né? A gente não tem uma cultura. Eu não estou falando assim, dar pouco treino é errado, só trabalhar com intensidade é errado, não dar aeróbio é certo. Não é isso, mas eu estou falando assim, poxa, de tal a tal idade, como é que a gente tem que trabalhar? De tal a tal, como é que a gente tem que trabalhar? De tal a tal, todo mundo tem que ter esse tipo de trabalho, entendeu? E você faz o teu, eu faço o meu, mas a gente tem que ter uma espinha dorsal. Sem Cada um dúvida. faz do seu Sem jeito. dúvida. Né? Por quê? Porque isso é a nossa identidade, esse é o nosso DNA. Né? É dali que a gente vai fazer a molecada, desde pequeno, os treinadores falarem a mesma língua. Poxa, tem clube, os caras estão usando o mesmo uniforme e eles não falam a mesma língua. Bem, e Então, aí, quando você entra amplia uma... para o país, o que acontece? Entendeu? A Sem dúvida. situação piora. Sem dúvida. E aí entra a questão, né? Se a gente quer tratar uma cultura, criar uma cultura, a gente precisa entender qual é o contexto que nós estamos inseridos, né? Então, quando eu falo em contexto, eu estou falando em ambiente. Então, como você viu, as pessoas estavam indo para uma seletiva lá nos Estados Unidos com foco na seleção, né? Torcendo para se montar uma seleção extremamente forte. Você destaca aí o avanço do feminino, né? E a forma como elas se comportaram, Sim. aceitando, lamentando, enfim, mas a atitude, né? Eu não me recordo agora o nome, mas teve uma atleta, falou, ok, segue a vida, daqui 3 anos tem outra seletiva. Cara, extremamente louvável. Né? Então, eu acho que isso aí que você está falando é muito importante. E esse trabalho, esse detalhamento, né, em formato de CAD, que é uma das coisas que hoje vale mais aí, né? A gente tem visto agora alguns CADs virtuais, o NFT chegando aí, valendo milhões. Então, quer dizer, essa cultura do CAD, de mostrar cultura, de mostrar história, está cada vez mais valorizada. E aí eu queria só completar, porque é uma coisa que eu tenho conversado com o pessoal que passa aqui pelo Cuca Aberta, apesar de você ser arroz de festa, como você falou aqui, a gente já, em 4 anos, mais de 93 esportes. E conversando com essa galera dos outros esportes, eu sempre faço uma crítica construtiva no seguinte ponto. Eu falo, a gente tem que sair do nosso super nicho, ou seja, só das pessoas que amam, que conhecem. A gente precisa captar mais pessoas. E a gente vê muitas vezes que a forma como é transmitido, a forma como é narrada, a forma como é apresentada, ela não faz isso acontecer, né? Do leigo ou daquela pessoa que não tem uma memória seletiva tão forte para a natação, saiba dessa história. Então, por isso que eu adorei quando você fez o destaque das meninas, porque você conta a história delas em 4 linhas, como se fosse um tweet um pouco maior, mas você conta a história daquela menina, a gente consegue fazer uma associação. Então, eu acho que falta isso. Eu acho que a gente está aprendendo agora com as novas plataformas de streaming, mas a gente precisa, cada vez mais, quando a gente for mostrar nossa atividade,
a gente precisa buscar novas pessoas. Eu acho que esse é o ponto. O Everaldo Marques falava muito isso na ESPN com o futebol americano, ele recebia crítica porque tinha, né, explicava o jogo, mas a gente vê agora o futebol americano com 17 mil atletas federados. Vou voltar a falar. Futebol americano, 13 anos de Brasil, 17 mil atletas federados. Então, é essa a diferença. Pode falar, Indy. Não, e assim, né, na verdade, eu vejo que todo mundo está passando por dificuldade. Todo mundo está tendo perrengue aí, tá, né? E quando eu falei das duas seletivas lá, é, é incomparável pelo período, por uma série de coisas, não tem comparação. E mesmo, vou colocar assim, as duas que eu assisti lá e as tantas outras que eu participei aqui, né? Algumas eu assisti, inclusive. As duas, a todas elas, tanto lá quanto aqui, foram maravilhosas. Foram maravilhosas, né? E eu acho que e uma das coisas que se foi perdendo ao longo de outras, né, de várias outras, foi exatamente essa essência, entendeu? O que tinha antigamente, né? Tinha antigamente. Tudo bem, não era amplificado, né? Mas, por exemplo, a gente chegava do clube X, o outro clube do Y, tal, todo mundo já sabia quem tinha condição de fazer o índice olímpico ou não. E todo mundo começava um a dar força para o outro, entendeu? Os treinadores, já todo mundo ficava junto, um vibrando pelo outro, um torcendo pelo outro. E isso foi uma coisa que, por N motivos, e entendam bem, eu não tenho absolutamente nada para dizer. Eu acho que qualquer coisa que eu diga seria de forma muito leviana, porque eu acho que eu não tenho o direito de julgar ninguém, não quero julgar ninguém, mas assim, poxa, foi uma coisa que a gente deixou perder, né? A gente deixou perder isso. E agora se começou a resgatar de novo. Por isso que eu coloquei no texto lá. Falei, sozinho, você vai chegar, né, mais rápido, mas galera junto vai bem mais longe. Vai bem mais longe. Eu acho que é isso. Basicamente é Comentário aqui isso. do Neno, mandar um abraço para o Neno. Obrigado aí pela audiência. Eu Fala, acho que Neno. se ele cita aqui o Sérgio, acho que a TV pegou isso, acho que foi um momento bem, bem marcante aí, né? Então, acho que o Sérgio vem dando alguns exemplos bem bacanas aí, à frente da seleção e à frente do Minas Tênis Clube aí, tá? Temos outros treinadores também dando exemplo, mas pegando o caso aí que ficou bem visível aí, pelo menos a TV destacou bastante aí na transmissão. Galera, estamos esquentando aqui, daqui a pouco vai pegar mais fogo aí, eu tenho certeza. Fique com a gente, chame os amigos aí, tem bastante coisa para a gente estar conversando aí. Mande as suas sugestões, o que você quer que a gente aborde aí na época de Olimpíada. A gente está preparando um material bem legal aí, mas estamos abertos às sugestões. Podem mandar para a gente fazer algo de cuca aberta, algo diferente aí, para a gente poder levar o melhor do esporte até você. Indy, falamos do feminino. Vamos passar, porque, cara, é muito tema. Quando eu chamo o Não, Indiane tranquilo. aqui, eu faço uns 4 roteiros e fico rasgando os roteiros, pego um pouco daqui e dali, é muita coisa. Senão a gente vai derrubar a Marília Mendonça aí no recorde de 4 horas de live. Não, Indy, mas só para fechar esse lado do feminino aí, pô, meninas, meu, valeu. Valeu pra caramba. Foi muito legal. Foi muito bacana, né? E com certeza vocês saíram muito cascuda dessa seletiva, entendeu? Saíram casca grossa mesmo. E agora é só dar continuidade, que logo menos vocês vão ter surpresa boa aí. isso aí, Parabéns. isso aí. Professor Mano aqui, o que o Brasil precisa de natação é a unificação de treinamento por categorias. Legal, bacana aí. Vamos lá, galera. Vão jogando aqui os comentários, vão participando aí, a gente vai trocando ideia, vamos ampliando aí o nosso conhecimento aí.
A gente vai trocando, explodir cabeças. Vamos tentar explodir cabeças aí durante essa hora aqui, galera. Ed, vamos falar do masculino agora. Na sua opinião, né? Quais seriam os pontos que você gostaria de destacar do masculino, Ed? O masculino para mim é um mix assim bem interessante, né? Tem uma galera nova aí chegando, né? Tem uns mais experientes aí, né? Até foi legal ter o contato com eles, que eu acho que foi muito bacana isso, né? O contato no encontro de técnicos lá, em que os treinadores falaram, em que os atletas falaram, né? Foi uma coisa muito legal, acho que foi bacana. Acho que dali já se começou a criar uma cultura pré, pré-seletiva, entendeu? E mais coisas começaram a ser comentadas, mais coisas passaram a ser divulgadas. Então, acho que foi bem legal ali aquele momento, né? E, putz, tá se reestruturando, né? O masculino está se reestruturando. Acho que o masculino teve, por muito tempo, atletas indo para 2, 3 Olimpíadas, representando, indo lá para disputar mesmo, tal. E a gente acabou, não sei, assim, acabou fazendo que esse alto nível se distanciasse ali, sobrasse um espaço aqui entre a base e o rendimento, né? E eu acho que a gente está começando a colher isso, né? A renovação vai acontecer e acho que agora o masculino é um naipe aí que a gente vai ter que dar uma atenção, viu? Legal. Já pegando essa atenção que você está falando, já vou emendar a próxima pergunta, que é o seguinte: a gente reparou que ainda o Brasil ele tem uma certa dificuldade em algumas provas, né? A gente vê várias provas aí com, né, os nadadores chegando, conquistando o índice ou chegando muito perto, mas a gente ainda tem uma outra prova que ainda a gente está um pouquinho distante nesse gap aí. E durante a transmissão foi falado algumas coisas, mas eu queria ouvir de você, né? Com o seu olhar, com o seu viés aí de treinador. O que a gente pode fazer para diminuir esse gap aí para os próximos ciclos, né? Lembrando, gente, 24 já está aí, Paris está aí, né? A gente não pode pensar nisso, né? Vamos terminar a Olimpíada agora. Cara, são 3 anos, 2 anos e pouco aí, é muito próximo, né? Então, assim, olhando para frente, talvez esses gaps ainda vão continuar, infelizmente, né? Natação é algo que a gente tem que estar sempre cuidando, não só natação, né? Tem um livro do ex-treinador do Manchester United, que ele olhava para a base e falava, cara, daqui 3 anos eu vou precisar de 4 jogadores seus. Olha só, daqui 3 anos eu vou precisar de 4 jogadores seus. Por favor, vamos trabalhar bem essa equipe aí de base. Agora esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. O Ferguson, Alex Ferguson, do ex-Manchester United. Cara, na sua opinião, o que a gente pode fazer aí para diminuir esse gap aí, Indy? A gente tem que ter a nossa espinha dorsal definida. Esse Entendeu? ponto, para você, esse ponto ele é fundamental. É Assim. fundamental. Quantas vezes eu tiver que falar sobre isso, vai ser exatamente a mesma resposta. Então, quem ouviu agora, guarda, porque vai ouvir mais vezes se perguntar. A gente tem que ter uma espinha dorsal bem definida, bem estruturada, que todo mundo tenha a sua liberdade para desenvolver o trabalho, mas sempre vai ter que ter pontos de congruência aí com essa espinha dorsal. Então, aí eu vou tentar te desafiar agora aí. De quem seria esse papel para talvez organizar essa congruência aí, Indy? Todo mundo. Todo Todo mundo. mundo. Eu acho que a gente tem que parar com isso, né? A gente
Terceirizar o culturalmente, problema? Você está falando da não, gente se não, tornar protagonista mesmo. culturalmente a gente sempre adora achar o culpado, né? Não é o lance do achar o culpado, é o lance de dar o nome e o sobrenome ao culpado, porque isso parece que deixa a gente numa situação, ó, tá vendo, né? Fulano de tal fez isso, né? E eu acho que, acho que isso é a coisa mais idiota que existe, né? Porque ao invés da gente tratar o problema, a gente só fica expondo uma pessoa, né? A gente, uma instituição, e a gente se enfraquece. Então, eu acho assim, é de quem que é a responsa? De todo mundo. De todo mundo. Né? Perfeito. Todo mundo. Não, e acho que cai, para quem está acompanhando a gente estava falando desde o início, você citou o caso de Mission Viejo, que era uma referência, né? Ou se a gente olhar para Stanford, a natação feminina era basicamente foi Stanford, né? O forte dela aí nos anos 90, 2000. Então, assim, eles criaram a cultura, né? O local, a instituição, Sim. ela, através da cultura forte dela, começou a criar essa cultura, lógico, com o humano, que eram os treinadores excepcionais que essas duas instituições tinham, né? E foi plantando ano a ano, ciclo a ciclo, até conseguir construir toda essa fama da natação feminina lá em Stanford e Mission Viejo com os planos, com os programas de meio fundo e fundo, né? Mas isso é lógico, é legal, é uma identidade que se cria, tudo, mas eu vou muito mais além, né? A gente tem que ter uma reestruturação, puta, se não total, muito próximo do total. Você acha, porque você foi um dos responsáveis a trazer uma das pessoas aqui para o Brasil, né, enquanto organizador do encontro de treinadores, você trouxe uma pessoa que está passando à margem, né? Poucas pessoas lembram dessa pessoa, que foi o Bill Shatterman, que você trouxe, Bill tá? Sweeterhan. Bill Sweeter, desculpa, Bill Sweeter. Não, tranquilo. E quando você trouxe ele, mas muitas pessoas não sabem ou esquecem que a Grã-Bretanha fez toda uma remodelagem na sua cultura, na sua organização, e vem conseguindo resultados aí excepcionais. Lembrando que o Bill ele não ficou até o final do contrato, que ele saiu antes. Ele falou, cara, eu já fiz o que eu tinha que fazer, vocês agora vão tocar o pau aí e vem melhorando a cada ciclo. Aí 2016 foi um sucesso e, para mim, eu acho que a Grã-Bretanha vai ser um dos grandes nomes na Olimpíada. Você quer que eu fale sobre o Bill Sweeterhan, foi isso? Desculpa, Marcelinho. Não, eu só citei o Bill Sweeter como Ah, uma referência. Você não, falou de até fazer uma peço, não, mudança. Você até eu chegou a peço fazer. desculpas aí, pessoal, até porque eu vou contar assim, quando o Marcelinho falou do Bill Sweeterhan, meu pensamento foi longe, foi bem longe, né? Por quê? Porque eu acho interessante eu fazer uma colocação aqui que foi muito legal que aconteceu para mim, né? Eu escutei ele falando uma vez e para mim, quando eu escutei aquele, né? Ele não ele apesar de assim, quem acha que a natação não acaba com a pessoa, olha o Bill Sweeterhan pela devoção do cara à natação, a natação sugou uma energia boa daquela pessoa, porque eu pensei que ele tinha 70 e poucos anos e ele tinha 63, 64 na época, né? Então assim, poxa, mais brincadeiras à parte, ele, para mim, quando ele falou de tudo que ele faz, do trabalho dele e tal, eu vi assim, eu falei assim, caramba, esse cara, ele, ele tem a essência, entendeu? A essência, a pura essência de um cara que é um líder. O cara é um líder. Na raiz da palavra. O cara exerce liderança. Né? E quando eu vi aquilo, me fascinou tanto que eu falei assim, poxa, quero poder compartilhar com, né, com as pessoas
e trazer ele para cá. E eu falei assim, pô, foi um sonho. Quando eu escutei ele falando, eu falei assim, pô, a gente sempre sonha com algumas coisas e realiza poucas delas, né? Eu tenho poucos sonhos a se realizarem, mas posso dizer que eu tive um desses, foi trazer ele para o Brasil, para ele compartilhar isso. Acho que essa gestão de liderança na natação e realizar esse sonho de poder compartilhar essa essência dele com todo mundo que foi lá no encontro, né? Foi muito legal, foi muito bacana. Mandar um abraço pro PA aí. Parabéns por todo o sucesso aí na frente do É, Corinthians aí. Forte abraço pro PA aí. Cara, e você acha que falta uma pessoa, né, com essas características do Bill Shattuck para liderar, talvez, essa construção dessa espinha dorsal que a gente falou aí no início do programa? poxa, eu acho que a gente podia bater esse papo, né, pessoal? Eu acho que isso é uma primeira demonstração de que a responsabilidade é de todo mundo, né? Eu acho que a gente podia se organizar aí de alguma maneira aí e bater esse papo, né? E se organizar de forma civilizada. Que acho que vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Mas é da gente. A gente tem que marcar. Esse papo tem que ser de todo mundo, né? Vamos parar de delegar a responsabilidade para os órgãos e vamos assumir não a revelia, não tem briga, mas vamos assumir juntos, né? Vamos assumir juntos. Assumir o protagonismo. Eu sempre faço muita comparação porque a gente faz um trabalho com esporte pegando muitos cases de fora, né? Então, eu trago muita coisa do Vale do Silício e hoje a maioria das grandes empresas aí são de tecnologia e tem esse protagonismo dentro dessas empresas, essa cultura muito forte. Então, eu acho que isso que você está falando, acho que seria fantástico se acontecesse, esse movimento viesse aí, né, de todos que amam, cada um sabendo o seu papel dentro aí. A gente tem, como você destacou, uma renovação na natação masculina, eu vejo também uma renovação muito grande dos treinadores. Grandes nomes estão vindo aí e vão vir. Eu acho que isso é uma onda Que inevitável. bom, né, moçada? Que bom, né? É. Porque, para quem não acredita, essa vida cansa. Não, Que sem bom que tá vindo uma geração para renovar, né? Porque quem tá nessa carreira aí sabe que chega uma hora que cansa, né, moçada? Só aproveitando aqui, o PA aqui comentando, a palestra do Bill foi fantástica, bateu forte sobre filosofia e essência de trabalho. PA, o cara é fantástico, eu vou te falar, viu? Eu lá na ASCA, nos Estados Unidos, eu assisti duas, uma dessas que inspirou o Indiano trazer esse cara, e as 3 vezes que eu ouvi, mais um cafecito, né? Um café lá que nós tomamos, já que a gente estava hospedando lá o evento, né? Cara, que ele fala também de piscinas comerciais é fantástico. É fantástico. Então, desde a escola de natação, é um cara que realmente é um cara que inspira muito, 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 muito. É uma coisa fantástica, né? Lembrando que em relação a academias, escolas de natação, a Austrália, ela é, para mim, na minha opinião, é a melhor referência em níveis de gestão. Muito bom! Galera, programa Spot Show hoje com Alexandre e Giane aqui, a gente batendo um papo sobre a natação, fazendo isso. A gente agora estamos começando a chamar algumas pessoas para a gente começar a falar de alguns esportes, já olhar um pouquinho para a Olimpíada, e durante a Olimpíada muita coisa boa vai acontecer aqui no Cuca Aberto aqui. Então aguarde, a gente está com muita novidade chegando aí. Indy, voltando ao seu texto lá, ao seu primeiro texto, né? Então, antes da semana. Você destacou que apenas 2 clubes concentravam 51% de todos os nadadores da competição. E apenas 7 estados representando aí o Brasil. Você acha isso normal ou não? E o que podemos fazer para ter mais clubes aí de diferentes regiões brasileiras participando ativamente, Indy? Chegando, eu acho que nesse creme de la creme aí, que é a seletiva olímpica, assim que eu entendo. Lógico, todos os campeonatos brasileiros absolutos são importantes, mas a seletiva olímpica eu acho que é a cerejinha aí
do Sunday aí, meu querido? Eu acho que a primeira coisa a gente tem que, né, sem, como é que eu vou? Quando você Caramba. formula, mandar um abraço para o Cassiano Leal, que acabou de entrar aí. Forte abraço para o Cassiano aí. Nossa, fugiu. Olha, que estranho. Não, o que eu falo é o seguinte, questão de profissionais, né? Questão de profissionais, vamos colocar nós, né? Nós profissionais aí, acho muito importante. Ah, a gente tem condição de fazer algumas coisas muito, muito bacanas e pontuais, né? Não gosto de ficar comparando com os Estados Unidos, mas eu acho que tem coisas que são interessantes. A gente está praticamente um ano, né? Um pouquinho mais de um ano aí em pandemia e conversando com algumas pessoas, né? A gente fala assim, caramba, nunca vi tanta live de natação, nunca vi tanta gente falando de treinamento de natação, nunca vi tanta gente falando de natação. Só que, tipo, 5 eventos no mesmo dia, na mesma hora, entendeu? E, puta, 5 coisas legais. Aí você vai falar assim, pô, meu, mas por que que você não assiste depois, né? Eu falo assim, cara, se todo dia eu perder 4 conteúdos, no final da semana eu vou ter acumulado quantas horas para eu ficar na frente do celular? E se a gente organizar e começar, aí que chega o ponto. Vamos começar a se organizar e marcar um dia e uma hora que todo mundo vai entrar, aí vai falar assim, pô, mas para mim não dá, para mim, moçada, nunca vai dar para todo mundo. Se não dá, às vezes, para marcar para 2 pessoas, imagine marcar para 10 mil, entendeu? Mas aí é assim, toda quarta-feira, meio-dia, ao invés de você almoçar, você almoça ouvindo alguém falar de algum lugar, de alguma coisa, sobre natação, batendo papo, explanando alguma coisa, que é o que acontecia lá. Toda quarta-feira tinha alguém batendo um papo. E aí tinha ideias, aí, né, se ampliava um pouco mais. Então, acho que isso tem que acontecer. Isso já é nosso, tá? Sentar com a CBDA. Se você perguntar para mim assim, você acha normal, então, 2 clubes terem 51% dos atletas? Eu seria louco, completamente idiota se eu falasse que eu acharia normal. Lógico que não é normal, né? Mas entre chegar e falar assim, tá certo ou errado, é pegar e falar, por que que tá acontecendo isso? Por que que tem 2 que são majoritários com 51 e 7 distribuindo aí, pingando 49? X para um, X menos tanto para outro e tal. Não é chegar e falar assim, vocês dois estão errados, não é isso. O que está acontecendo para ter chegado nesse número? Né? Aí eu falo, vamos sentar com a CBDA, vamos conversar, né? Vamos procurar entender, porque assim, ajudar, muita gente quer ajudar. Muita gente quer ajudar. E às vezes tem um termo que assim, muito ajuda quem não atrapalha. E às vezes as pessoas atrapalham, não é porque elas querem atrapalhar, é porque faltou instruir, entendeu? Faltou falar assim, não, ao invés de fazer isso, faz aquilo. Né? Então eu acho assim, pô, vamos ajudar, moçada, vamos ajudar. E entender que são projetos de longo prazo. Né? A gente precisa de tempo para colocar esse projeto e disseminar cada vez mais a natação no país. Vou te Vamos... falar uma outra coisa, né? Olha só a ideia. Porque se você. Eu lembro, até o PA tá aí, Suzano. Suzano, a natação de Suzano, Felipe França de Suzano, né? Estevam Borges de Ávila, vários nadadores, né? Vários nadadores ali. Eu lembro, Suzano é uma cidade pequena,
Poxa, quando os caras andavam por Suzano, quando os atletas de Suzano, né, da natação, andavam por Suzano, pô, a galera olhava para eles, eles eram referência na cidade. Suzano, pessoal. E aí, por que a gente não consegue ampliar isso como foi no passado no interior? É difícil, tá todo mundo sem grana, tal, parará. Mas se a gente ficar aqui falando isso, a gente tem que desenvolver alguma coisa. Exato. Né? Jogos regionais e jogos abertos. Pô, de novo, brincadeiras à parte, jogos regionais e jogos abertos, na década de 70, década de 80, quando eu participei, até início da década de 90, era a IESEL do estado de São Paulo, do interior de São Paulo. Era a nossa IESEL. Sem Jogos dúvida. regionais e jogos abertos. Sem Né? dúvida. E quem está aí escutando e participou dessa época aí, década de 70, década de 80, início dos anos 90, de jogos regionais, jogos abertos, se fechar o olho, vai falar assim, caramba, eu estou na ESL, só que é no Brasil. Esse era o clima da competição. Se perdeu, né? Eu lembro, muitas outras coisas acabaram se perdendo. E não estou falando de novo aqui. Pô, quem que deixou isso acabar? Não, nós deixamos isso acabar. Entendeu? A gente deixou isso acabar. E por que a gente deixou isso acabar? Porque a gente é mestre e não dá continuidade nas coisas que dão certo. Né? A gente fala de política, a gente fala de uma série de coisas, mas, pô, quantas coisas a gente vê que às vezes mudam e coisas que estavam legais dando certo acabam se perdendo. Né? Então, assim, puxão de orelha pra gente, moçada. O que está se dando certo, se tiver que ter né, as palavras que as pessoas adoram falar, se tiver que ter um update, um upgrade no negócio, vamos fazer, porque aí a gente mantém a essência de um evento que dá certo, que dava certo, repaginou, adequou. Mas não, a gente pega, almaça e joga fora. Entendeu? Tanta coisa legal que já foi feito. Pô, Polaco tá aí. Torneio Jovem Punk bom, Bob's, Gustavo Borges, um monte de, né? Revezamento 50 por 50, quem é das antigas, né? Das pernambucanas, 50 por 50, Ibirapuera raiado de lado, com arquibancada, subindo escada até o topo. Sem Né? dúvida, sem dúvida. Então, pô, eram eventos e eram eventos que eram muito legais. E ali você falava assim, caramba, o que eu estou fazendo nesse revezamento 50 por 50 aqui? Estou me divertindo com a minha equipe. Porque tinha campeão brasileiro, tinha o Ricardo Prado nadou, Maria Além, que já nadaram o revezamento 50 por 50, Manuel dos Santos já nadou revezamento 50 por 50, entendeu? Então, assim, a gente perdeu, a gente tinha um evento festivo, maravilhoso, que unia todo mundo, botava lá 2.500 pessoas nadando, de uma batelada só, com ídolos da natação. Aquilo era uma tomada de tempo? Valia para índice? Não, valia pela diversão. De botar um monte de gente, de um monte de clube, desde aquele que está começando, que ao invés de mergulhar da barrigada, até aquele outro que foi para a Olimpíada. E todo mundo se diverte ali durante 1h30, 2 horas. Vai cada um para o seu lado. E aí, quem tem que ir para a Olimpíada, vai para a Olimpíada. Quem tem que... E é isso. Um evento, uma coisa pontual, divertida para todo mundo. Nós treinadores nadando. Em 2019, eu participei aqui da competição aqui de Minas, né, que é a Copa Minas, que o Minas é sede. Em 2019, pô, a gente fez revezamento, os treinadores nadaram com os pais, os treinadores de toda a competição, de todas as equipes. Então, quer dizer, pô, moçada, tava lá numa competição, a criançada tava tomando tempo e a gente, no final, se divertiu. Sem dúvida. Né?
Não, você falando aqui, eu fui recordando, porque o 50 por 50 eu cheguei a abrir na academia que eu nadava. E foi muito legal, porque você abria do lado de outras pessoas também, N importantes. Então, era um barato. A gente falava isso a semana inteira. Pô, quem vai ser nadar o primeiro, quem vai nadar o segundo, quem vai ser o terceiro? Pô, será que eu vou nadar com fulano, com ciclano? Então, era realmente uma coisa muito bacana mesmo. Eu quero chamar a atenção que tá tendo dois eventos. Teve dois eventos antes da pandemia. Um eles fizeram até muito bem, até mesmo durante a pandemia, que foi o evento da Nescau, né? O circuito Nescau aí, que apareceu aí, englobando várias modalidades, inclusive modalidades paralímpicas. Reuniu 15 mil pessoas em 2019. Então, assim, é um evento que vem crescendo muito. Eu acho que o pessoal da natação tem que olhar para ele. Tem natação, mas tem que olhar com uma cara de tipo assim, será que o que eu posso pegar disso e entender também o que está dando de retorno para a Nescau, porque está dando muito retorno para a Nescau nesse sentido aí. Ó, Pode falar. tem um garoto que eu dou treino aqui para ele, que é o Lucas Maia Veloso Diniz, que ele falou, é um evento super legal, né? O Super Nescau. Obrigado, Luquinhas. Entendeu? Então, assim, poxa, já tem um garoto aqui, já testou positivo pro evento, entendeu? Falou, pô, um evento legal, Legal. né? Sérgio, grande Sérgio aí que vem também fazer um trabalho maravilhoso. O Vai Minas é um outro evento aí. O Id não vai falar. Nós gravamos essa semana um programa que vai ser mais para frente, nós vamos passar, que é o Criança em Movimento. Ele falou e destacou muito do Vai Minas. Fica aqui o convite para todo mundo ouvir a história. A gente vai demorar ainda umas 3 semanas para subir. Então, segura aí, não vamos dar spoiler. Um grande abraço aí também para o Sérgio aí, junto com a gente na live aí. Cara, o espetáculo de luz que o Minas faz é espetacular, o Cassiano Leal aí. É isso Teófilo aí, galera. Laborne, a Copa Minas, quando eu cheguei, ela começou a ter esse jogo de luzes, música, uns painéis de LED muito legais e tal. Pô, Teófilo mandou muito bem e o Sergião de braço direito ali, os caras ralavam nessa Copa Minas com mais um monte de gente. Mas os cara encarregados para fazer o negócio virar show. Muito Então, legal. Teófilo transformou vamos, a Copa Minas. vamos compartilhar, galera. E quem quiser saber mais, pergunta para o Sérgio, pergunta para o Teófilo aí, o que deu de retorno, né? Procura o case da Nescau, o que a Nescau tá tendo com os eventos. Procura os cases dos eventos que a Red Bull faz, que está totalmente ligada com a marca, que são eventos fantásticos, eventos até de breakdance, que está indo para a Olimpíada, fantástico, a gente colocou aqui já no canal. Porque se a gente começa a entender como é que essas marcas elas estão conseguindo ter retorno fazendo esporte no Brasil, se a gente da natação entender isso, seja a gente treinador, seja a gente gerente da natação, não importa o cargo, mas se a gente entender isso, com certeza a gente vai dar um upgrade aí, já que essa palavra o Id falou momentos antes, nós vamos dar um upgrade no que a gente está ofertando. Então, assim, procure esses cases, é muito legal. Quem quiser comigo aqui também no privado, a gente conversa mais sobre isso. Começa a colocar no papel para quando a pandemia acabar, a gente já ter essas armas aí já prontas aí. Tá certo? Muito bom. Id, vamos para a próxima? Bora. Cara, a gente tem uma plataforma aqui no Cuca Aberta, a gente está conseguindo utilizar durante esses dias, por coincidência, porque é uma plataforma que a gente está negociando aqui para que a gente possa atender os nossos clientes, aonde a gente consegue buscar informações da rede social em determinados temas, tá certo? Acho que isso aí, no meio, pelo menos as empresas ligadas ao esporte, não tem nenhuma que utiliza essa ferramenta. O Cuca Beta está testando essa ferramenta para a gente tentar encontrar um fit de poder estar disponibilizando essa plataforma para as instituições esportivas, tá, galera? Mas, enfim, o que eu pesquisei nessas 2 últimas semanas, né? Através dessa plataforma, através de outras mídias sociais,
praticamente um lixamento aí por certas pessoas, que o grande vilão da nossa natação competitiva seria a formação, seria a base, seria a natação infantil praticada nas escolas de natação. Muito lúdico, pouca técnica. Todos, galera, falando de forma geral, porque se a gente pegar a minúcia, infelizmente, a gente vai ver palavras muito fortes, que eu não trouxe para cá, tá, gente? Eu não vou trazer essas palavras fortes para cá, porque a ideia é da gente encontrar soluções, encontrar novos caminhos, tá? Cara, depois de todo esse cenário que eu estou falando para você aí, eu queria saber, na sua opinião, sobre esse ponto, que, ao meu ver, né, ele está só desunindo cada vez mais a classe, cada vez mais os amantes aí da natação, em vez de encontrar soluções. E também acho que não é a natação infantil, a natação praticada nas escolas de natação que está, entre aspas, atrapalhando a nossa natação competitiva aí. Então, eu queria saber a sua opinião. Eu dei uma boa olhada, viu, galera? Porque se a gente buscar as palavras, é um tribalismo, é uma violência, é um culto do ódio aí tremendo. Infelizmente, chegando no esporte também. Não tenho nada a declarar, apenas lamentar. E não, como eu já disse, não tenho nada a declarar, porque primeiro também eu não quero tomar partido de ninguém e não quero ser leviano com nenhuma das partes. Mas para mim o mais importante é assim, esse tipo de situação mostra que a gente não está tendo capacidade de sentar e conversar. Né? Que a gente está perdendo a própria capacidade de conversar, de dialogar. Né? Então, acho que, ao meu ver, o problema é muito mais, vai muito mais além do que a ludicidade atrapalhar o competitivo e sei lá o quê. Eu acho que, muito mais do que isso, acho que a gente tem que ter hombridade e honestidade uns com os outros suficiente para sentar e discutir, entendeu? Sentar e discutir e bater um papo. Acho que isso é o mais importante. Né? Cada um tem o seu ponto de vista, mas isso jamais pode chegar num ponto de... Né? A coisa que eu mais repudio, tenho nojo e asco, é esse tipo de coisa que acontece na internet das pessoas se bombardeando. Né? Eu tenho um verdadeiro asco disso, entendeu? Eu fujo disso. E ver isso acontecer com coisas ligadas à natação, à água, pô, eu só tenho a lamentar. Eu acho que tem que sentar e conversar. Pronto. Muito bom. Eu acho que é isso mesmo, a gente tentar aceitar, conversar. Eu tinha que fazer essa pergunta para você, porque, infelizmente, né, nessas 2 semanas a gente teve esse contato até com o auxílio dessa plataforma que nos ajuda assim demais, demais, demais para entender o nosso setor. E, infelizmente, isso está acontecendo. Só que essas palavras de ódio, esse tribalismo, né, que a internet proporciona, né, ou seja, cada vez mais a gente ficar dentro da nossa tribo. Né? Quando eu coloco tribo, é uma coisa mais violenta. Tá? Não estou falando de comunidade, não estou nem principalmente falando de coletivo, que eu acho que a grande palavra hoje que a gente tem que fazer é coletivo, não é nem mais viver em comunidade. Quando a gente começa a trabalhar em coletivo, as coisas acontecem, né? Elas vão se transformando. Aqui em São Paulo nós temos 3 vereadoras que foram eleitas por coletivos. Então, assim, isso é um passo muito importante aí. E eu fico muito preocupado, né, que essa bipolaridade também começa a chegar no esporte. E não é um momento de nunca chegar isso no esporte. Não só na natação, outros esportes. O voleibol também sofre. A gente conversou isso semana passada aqui. Né? A comoção nas redes sociais, porque não levou fulano, não levou ciclano. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não desuna aí a classe, não desuna o esporte, porque o esporte ele precisa de cada vez mais união para poder estar crescendo aí. Pelo menos é o que o Cuca Beto acredita, e a gente precisa estar aberto e ver outros exemplos. É como eu falei,
tem 17 mil pessoas federadas no futebol americano em 13 anos, galera. Então a gente precisa entender o que está acontecendo nesse movimento, né? A natação hoje tem 4% de pessoas, por pesquisa do Google, que amam a natação. O futebol americano tem 2%. A gente precisa entender por que isso, né? E, de novo, aprender com esses esportes que estão crescendo também aí. Bom, vamos lá. Vamos falar de seletiva. Eu já estou falando, pergunta aí, seletiva agora. Não tem mais. Não, o que eu, não, eu acho que é o que eu acho que a gente passou bastante pela seletiva, né, Índia? A gente está chegando aqui no nosso final aí, né, Não, cara? falei, seletiva, próximo assunto. Tá certo, tá certo. Bom, cara, é assim, eu quero te agradecer muito. A gente está praticamente aí na reta final aí do nosso programa, da nossa live. Quer dizer, a gente passou aí pelo feminino, pelo masculino. Última coisinha para a gente fechar aí, que a gente também não pode deixar de destacar a prova dos 1.500, que foi fantástica em todos os sentidos. Betina sendo a primeira atleta feminina do Corinthians, né? Pô, instituição Corinthians, cara. Isso é fantástico, fantástico, entendeu? Conseguindo o índice. A Bia, né? Que foi a grande vencedora pelo Minas. A gente teve ainda a Ana Marcela em segundo lugar, baixando o tempo dela. Vai ter ainda a Viviane, que ainda vai fazer no dia 12 de julho. Quer dizer, 1.500 fantástico aí. Cara, mas eu queria destacar, depois da gente fazer essa ressalva com todo mundo, da Ana Marcela. Cara, porque eu acho que ela sai mais fortalecida ainda para o propósito maior dela, que é a prova dos 10. Você não acha, Índia? Ah, eu acho que ali, quando ela deu uma declaração, né? Para mim já está muito claro, né? Ela deu a declaração, falou assim: poxa, essas provas têm me ajudado a fazer um trabalho para minha chegada, né? Porque assim, venhamos e convenhamos, né? Chegar se socando, se cotovelando, se esmurrando, puta, é ruim, né? Mas se for que seja para bater na frente, né? E quando ela chegou lá e ela falou assim: ah, tô nadando essas provas porque o Pocente e eu a gente tá desenvolvendo uma maneira diferente aí de nadar essa prova em Tóquio, né? Eu falei, caramba, né? Não tem o que dizer, né? É realmente até uma coisa que eu escrevi. Falei assim, pode esperar que vem coisa muito boa aí, vem coisa espetacular, né? Eu e aí, Ana Marcela, se você nadar igual a Bia Dizotti nadou os 1.500, né, para se divertir, né? Eu sei que você faz isso, eu sei que para você é muito legal, mas é exatamente isso. Acho que esse espírito das coisas boas aí vocês têm que levar para dentro da água quando vocês vão nadar, né? As meninas, os meninos aí, bora lá, né? Bora lá ser divertido e não ser penoso, sofrido, né? Sem dúvida nenhuma, senhor. Galera, muito obrigado os comentários aí que vocês estão colocando. A gente fica super feliz aí. Quiser continuar fazendo mais comentário, falando sobre o nosso trabalho, arroba Cucabeta. Quem quiser seguir o professor Alex Indiani, arroba Alex Indiani. E também siga o arroba encontro de técnicos de natação, que vocês vão gostar muito das publicações aí. Indy, para a gente fechar aí, eu queria uma mensagem sua aí para a gente poder estar terminando esse programa, esse grande review que nós fizemos aqui sobre a seletiva olímpica aí. Eu acho que assim foi muito legal essa semana, né? Poder assistir a seletiva olímpica, poder interagir com a molecada no grupo lá do infantil, né? Ah, foi legal nos nossos encontros lá de manhã poder abrir um vídeo, uma coisa, né? E mostrar para a criançada lá do infantil, foi bem bacana, foi bem gostoso. Então foi uma semana que a gente pôde dar aula de natação para a molecada, né? Conversar sobre natação com a molecada, assim.
dos atletas do Brasil, de prova, entendeu? Coisa nossa. Foi bem legal, bem bacana. Né? Então, acho que, para mim, eu vejo isso como um sinal extremamente positivo, sabe? Quando a gente consegue dar essa cativada na molecada, consegue fazer eles interagirem, perguntar sobre natação, eu acho bem legal. E foi isso que aconteceu essa semana. Então, a mensagem, eu acho que é essa. Eu acho que se a gente, e isso a gente até falou nessa semana, né, que a gente é o segundo encontro, puta, a gente como treinador da base, o primordial antes de fazer a molecada nadar rápido é fazer essa molecada gostar de nadar. Sem Não tem a dúvida. menor dúvida disso. A molecada tem que gostar de nadar e depois faz o que a gente sabe fazer e muito bem feito. Mas se a molecada não gostar, vai doer. Façam a criançada gostar de nadar antes de pensar em qualquer coisa. Isso vai fortalecer legal. Isso aí. Cara, eu quero deixar meu abraço a todos os treinadores, todos os atletas envolvidos aí na seletiva. Não foi fácil, treinado, pessoal, não foi fácil ir para os treinos com pandemia aí. Desejo muito sucesso a todos que conseguiram e continue aí na sua jornada, que continue aí atrás dos seus sonhos. Daqui 3 anos a gente tem mais uma Olimpíada, mas temos essa Olimpíada que é muito importante. E uma coisa que eu sempre falo aqui, se nós, enquanto coletivo, a gente sempre comentar, falar mais com nossos atletas, falar com o nosso público, a gente compartilhar os temas ligados à natação, a esporte, com certeza a gente vai fazer cada vez mais o coletivo crescer. Então é muito importante, você que gosta de natação, compartilhe essa live, compartilhe uma outra live, compartilhe pontos diferentes. Eu acho que é muito importante a gente estar sempre tentando levar a natação para os top trends, né? E a gente tem que propagar isso. Quanto mais a gente propagar, mais a gente vai atrair de seguidores, atrair pessoas que gostam. Ou nós vamos ter cada vez mais na prateleira produtos ligados à natação. E só assim que a gente vai continuar crescendo a natação, com mais escolas, com mais clubes, né? Até para a gente poder chegar aí no topo, que é a seletiva para uma Olimpíada, e carimbar o passaporte aí. Tá certo, pessoal? E sempre de uma forma positiva, a gente olhando para frente aí, CBDA pondo a casa em ordem, isso é muito bom, né? É bom pôr a casa em ordem e aí olhar para frente, mirar para frente, correr atrás dos objetivos, porque é só dessa forma. Tendo a casa em ordem, a gente consegue atrair até dinheiro público, que foi o caso da ginástica artística essa semana. Na segunda-feira, fechou um patrocínio com a Caixa de 25 milhões por 4 anos. Então, Hi, Tabata. Miss you. então é muito importante isso, a gente colocar aí a casa em ordem e organizar isso para frente, né? Tá certo? Galera, Indy, cara, prazer poder ter recebido você hoje aqui, Não, o né? prazer é meu. E te agradeço. Até a próxima esbarrada. Em breve, no Crianças em Movimento, o Idiane vai estar falando. Ficou muito legal. A gente gravou essa semana. Daqui 3 semanas, aqui no Cuca Aberta e pelo ID também nós vamos ter esse programa aí. Cara, forte abraço. Galera aí que acompanhou a gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua paciência aí. E a gente volta quinta-feira para falar de mais natação, de falar de mais esporte aqui no Cuca Aberta. E a gente só tem a agradecer aí você que nos acompanhou. E daqui a pouquinho nas redes sociais, o vídeo aí com toda a entrevista aí do Ediane. Saúde para todos, galera. Bons treinos aí, se puderem. E fiquem com Deus. Galera, esse foi o programa Sport Show número 304, hoje com Alexandre Ediane aí. Salve, salve, um forte abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Marcelinho, Oi. a solução é muito mais simples do que se parece. Falou. Boa noite. Com essa frase, aí sim terminamos aí o programa, galera. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.